seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a professora Silvana Teixeira vai nos falar sobre o manejo nutricional para o gado leiteiro no período de estiagem. Confira. Olá, meu nome é Silvana Teixeira Carvalho e hoje nós vamos conversar um pouco aí sobre a produção de leite no período seco do ano. Então nós sabemos que para a produção de leite, a depender da produtividade desse animal em relação ao quilo de leite produzido, esses animais têm uma exigência de energia muito alta e, consequentemente, somente o pasto ele não é suficiente para suprir a exigência de energia, proteína e demais nutrientes desses animais. Então aqui na região oeste do Paraná nós temos um número bem representativo de animais que são produzidos aí por sistema intensivo de produção. Durante o período seco do ano, mesmo que os animais estejam confinados, esses animais precisam estar consumindo um volumoso e esse volumoso precisa ser produzido. Então durante o período de estiagem, nós temos aí que a grande maioria dos nossos volumosos eles também podem ter um comprometimento. Por isso, o produtor rural, ele deve, ao longo do ano, estar estrategicamente, trabalhando aí com a produção desses volumosos, seja conservados, seja volumosos frescos, para que eu consiga, juntamente com o concentrado, fechar uma ração com uma nutrição de precisão para suprir a demanda energética desses animais ao longo de todo o período, não só no período das águas, mas também no período seco do ano. Nós precisamos que esses animais, eles supram sua demanda para eles conseguirem produzir a quantidade aí que a genética deles pode estar expressando. Então esses animais, eles tendo esse suprimento de energia, de energia e de proteína, ele não vai mobilizar suas reservas corporais. Então, consequentemente, esse animal vai produzir, vai manter o score corporal adequado, esse animal vai ter aí, a sua eficiência reprodutiva muito bem evidenciada por não haver nenhum tipo de perda em relação à nutrição, que é altamente relacionada com a taxa de fertilidade, retorno ao cio das vacas multíparas, Então, nós precisamos, ao longo do ano, estar montando essas estratégias. Se os animais são produzidos a pasto, eu preciso saber qual é o planejamento, quais são as formas que eu consigo durante o período seco do ano, seja em diferimento de pastagem, seja em complementação de outros tipos de volumoso e até a utilização de um concentrado, seja na forma de suplementação, para minimizar aí as perdas promovidas durante esse período que compromete também o desenvolvimento das plantas. Então nós temos, além de feno, silagem, silagem pré-secado, nós temos algumas outras forrageiras que durante o período de escassez elas possuem aí, uma alta eficiência por passar por escassez hídrica. Então nós temos algumas forrageiras que os técnicos podem estar monitorando, podem estar passando para o produtor aí quais são essas melhores forrageiras para que se passe durante esse período de estiagem, complementando ali com um concentrado aquilo que a pastagem não consegue suprir, Produtor rural, pensando em escassez, eu tenho que avaliar, em relação às fontes de distribuição de água para esses animais, visto que para cada quilo de leite ali nós temos que o animal precisa em torno de 4 a 5 litros de água, então tem que ter uma água em abundância para não comprometer a produção desse animal. Sem contar que a água ela tem um percentual altamente representativo, tanto em relação ao corpo como a esse alimento aí, o leite, 87% do leite ele é composto por água. Então nós precisamos nos preocupar com o volume de água a ser consumido por esse animal, porque nós temos aí um comprometimento da produção de leite, e da composição desse, o percentual desse no leite. Nós precisamos, ao longo do período de estiagem, avaliar de que forma que nós podemos modular a alimentação desses animais para que os sólidos totais gordurosos e não gordurosos, eles não sejam, quando esses nutrientes são modulados pela alimentação, para que não seja comprometido durante o período de escassez, porque o produtor recebe aí por volume desse leite produzido e por teor de gordura também. Então nós precisamos que esses produtores fiquem atentos com o planejamento estratégico alimentar desses animais, pensando que a nutrição ela vai estar aumentando o custo ao longo do período de escassez por conta da quantidade de alimento que nós precisamos estar fornecendo, com certeza, mas o produtor ele não vai ter perdas em relação à produtividade dos animais. Consequentemente,
ele vai ser bonificado por aquilo que ele produz e produz com qualidade. Então nós temos estratégias, nós temos uma diversidade muito grande no nosso país com relação à inclusão de alimentos alternativos. Então, para algumas regiões nós temos alguns alimentos que podem estar durante esse período de escassez substituindo outros, né, que muitas vezes pode ter um déficit de produção, né, avaliando sempre que o leite, eu preciso avaliar a característica desse alimento alternativo neste período para não comprometer características organolépticas, né, como odor, sabor. Então nós temos aí no nosso país essa diversidade muito grande e os técnicos voltados para a área de nutrição fazer com que esses animais passem durante o período de escassez de água, esse período de estiagem, que ele seja minimizado, uma vez que os animais tiverem esse déficit alimentar em relação a suprimento de exigência nutricional, esses animais começam a mobilizar suas reservas corporais. Consequentemente, esses animais vão perdendo score, que está altamente correlacionado aí com outras categorias de produção, né? Esses animais, pensando que são matrizes, esses animais perdendo esse score de condição corporal por mobilização, eles podem ali, né, tá prejudicando uma nova fertilidade ou uma taxa de fertilidade posterior desses animais. Então nós precisamos, no sistema de produção de leite, avaliar quais são as nossas estratégias e ficar sempre ligado para que as perdas sejam minimizadas ao longo do ano durante o período de estiagem. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!